Vamos lá, quero falar sobre o EWZ, o ETF que representa o Brasil nas bolsas americanas. Também é popularmente conhecido como Ibovespa em dólares, mas eu vou demonstrar a diferença dele para o nosso Ibov. E também vou explicar o que é um ETF, o que é o EWZ. Vamos lá, vamos começar aqui pelo site da BlackRock, o iShares, que é a empresa responsável por fazer a gestão deste fundo. Sim, um ETF é um fundo negociado em bolsa, podemos dizer aí que é um fundo de índice, porque geralmente segue algum tipo de índice. O EWZ é o ticker, é o código que a gente utiliza para negociar ele, para buscar nas plataformas. O nome dele é iShares MSCI Brasil ETF. E eu quero aqui, ó, eu até estou entrando nesse aqui, ó, que é o Fact Sheet, tá? Para mostrar para vocês que em ativos líquidos, este ETF ele representa em torno de 5 bilhões de dólares. A última estatística que a gente tem aqui no site da B3, que é a empresa responsável pela nossa bolsa, pelo Ibovespa, o Ibovespa estava avaliado em 630 bilhões. Então, é mais ou menos 0,8% que este ETF representa do nosso mercado. E qual é a vantagem do ETF, né, dos universos dos ETFs? É dar possibilidade de qualquer investidor se posicionar em determinadas classes de ativos. Vamos imaginar o seguinte, que se não tivesse este ETF, como é que um investidor poderia se posicionar no Ibovespa? Talvez seria através da compra de todo o Ibovespa, ou seja, ele precisava replicar o índice. Para ele replicar, ele ia ter que ter posições em todas as ações. E isso é muito dinheiro para conseguir replicar. Então o ETF veio aí para simplificar, para ajudar na diversificação dos investidores. Tem ETF para tudo, tá? E é super interessante utilizar. E aí um americano que está lá nos Estados Unidos, ele consegue aí se posicionar em Brasil sem precisar trazer o recurso dele para o Brasil. Por quê? Porque o ETF faz essa ligação, né? Faz a gestão da grana dele nos Estados Unidos, cobra um percentual disso, que é 0,57% ao ano, tá? Para fazer essa administração, e compra as ações no Brasil. Então, eu vim aqui, ó, também no site da B3, tá? Eu vim pegar a composição do Ibovespa para mostrar as diferenças entre o EWZ e o Ibov. E também peguei aqui, ó, nessa parte de download, os dados desse EWZ, quais são as ações que estão dentro e fazem parte deste fundo. E aí eu organizei aqui este Excel, tá? Aqui eu estou pegando a posição da B3 e aqui nessa outra aba, só para mostrar para vocês que eu estou trazendo aqui os dados lá da BlackRock, tá? E share sobre o EWZ. Por que eu estou mostrando isso no detalhe? Porque se alguém quiser fazer algum tipo de estudo, já sabe onde buscar os dados, tá? E aí eu fiz uma comparação aqui, quais ações que tem tanto no Ibov quanto no EWZ. Deixa eu botar aqui um filtro. Tem que botar um filtro aqui. Só voltar aqui, vou botar um filtro aqui para tudo e a gente vai ver que ações que estão fora do EWZ, tá? Que são essas posições que deram erro aqui no meu PROC-V. Então, Eneva, Copel, Embraer, Gerdau, Nagoal, né? Bradespar, Taesa, todas essas ações, Pets, todas essas ações não estão representadas no EWZ, ok? Agora vamos olhar só as ações que estão, tá? Ó, Vale, Itaú, Petrobras, Bradesco, B3, Ambev, Eletrobras, VEG, Localiza, Banco do Brasil, Itaúsa, Suzano, Gerdau, Prio, Equatorial, Droga Raiazil, Raia Drogazil, isso, Raia Drogazil, tá falando errado. O BTG, a Rede Dora, JBS, enfim, um monte de empresas. E a gente pode perceber aqui que tem o peso, tanto quanto está no Ibovespa, por exemplo, né? Na última posição a gente tem Vale valendo 20% do Ibovespa, no EWZ é 19%, né? Itaú é 5% no Ibovespa, no EWZ é um pouquinho mais, é 6%. E aqui nós temos algumas diferenças entre as ações, para demonstrar que existe diferença entre o EWZ e entre o Ibovespa. E aí eu quero mostrar aqui um pouco
Os gráficos eu olho muito para o EWZ, principalmente quando há relatos que os estrangeiros estão mais ativos na nossa bolsa. Existem pessoas no mercado, é um assunto até controverso, tá? Existem pessoas no mercado que dizem que gringo não olha para Ibovespa em dólares, e tem outras pessoas que dizem que olha. Da minha experiência utilizando o EWZ, eu acho que o EWZ me dá muitas respostas, principalmente quando há esse relato que os estrangeiros, né, as próprias estatísticas que os estrangeiros estão mais ativos na bolsa. Eu acho que faz sentido. A gente pode até olhar aqui assim, ó, aqui nos 31, tá? Esse aqui é o EWZ ajustado por dividendos, inclusive paga dividendos, tá? Quem se posicionar no EWZ vai receber dividendos das ações brasileiras. E aqui, ó, veja como aqui foi uma região de resistência, inclusive gerou aqui uma ilhazinha de reversão aqui com gap dos dois lados. Então eu acho muita informação no EWZ. Então muitas vezes eu tô com uma dúvida no índice, até no comportamento do dólar, dou uma olhada no EWZ, eu tenho respostas. Então eu acho que é útil. Além de ser uma ferramenta que dá para a gente utilizar para fazer inclusive operações, né? Ah, quero operar a Bolsa Brasileira, ficar vendido, ficar comprado. Só a gente tem que lembrar que a gente tem duas variáveis aqui. Nós temos o dólar variando e temos também a Bolsa Brasileira variando, tá? Mas é interessante aí para alguns momentos que seja interessante. Ah, eu quero estar comprado em Bolsa Brasileira, eu acho que o dólar está num bom patamar, tá? Pode ser que, né, eu pegue essas duas variáveis e eu maximize uma operação. Então eu acho bem interessante e principalmente porque eu posso operar pequeno, se precisar, né, do tamanho da minha carteira. Legal? Então tá aqui, né? Tô até analisando, tenho acompanhado aqui se ia cruzar a média de 50 para de 200 para baixo, tá quase cruzando, ainda não fechou a semana, tô acompanhando isso, tá? Porque é um dos racionais importantes aí que a gente tem para acompanhar o mercado, tá? O mercado brasileiro tá ficando feio, até cruzou de 21 para baixo da de 50, parece que vai se manter e tem aqui, tá? Patamares que podem ser um suporte. Então teria espaço ainda para o EWZ cair, ou seja, para o índice subir e para o dólar, para o índice cair, né, para o Ibovespa cair e para o dólar subir. E o dólar tá difícil de subir, né? O índice deu uma boa andada. Aqui eu tô olhando sem ajuste, tá? Sem ajuste de dividendos, que alguns analistas técnicos utilizam. Também tá próximo aqui para ficar atento, tá próximo de um suporte. Eu acho que como já distribuiu, eu acho que isso está incorporado no preço, ok? Eu acho que faz muito sentido quando a gente analisa os gráficos por considerando, né, os dividendos. Por quê? Porque, cara, os investidores colocaram no bolso, né? Esse dinheiro saiu do mercado. E os gráficos mostram que há sim respeito nas regiões, mesmo com os ajustes. Mas como existem analistas que olham sem, eu também de vez em quando dou uma olhada sem ajuste para ver se não tem nenhum ponto técnico muito importante. Legal? Então era isso que eu queria falar sobre EWZ, explicar ele em um pouco mais de detalhes, demonstrar a diferença deles, falar um pouco sobre ETF, que é um universo aí que nos dá muitas possibilidades, que é muito interessante a gente olhar, tá? Inclusive como trader e como investidor. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e recomende este vídeo para outra pessoa aí, para outra investidor ou trader que não conhece aí o EWZ. Legal? Muito obrigado e um abraço!